Fala, pessoa de sucesso, tudo bem? Como é que você está? Aqui é André Fernandes, sou professor de informática para concurso, especialista em aprovação para concurso, tá bom? Então, nós vamos falar aqui hoje sobre backup, é um conteúdo que volta e meia cai aí em prova de concurso e pega muita gente boa, tá? Mas você que está aqui hoje, tá? Não vai ficar nessa. Embaixo aqui na descrição do vídeo vai ter alguns conceitos, vai ter materiais para você fazer o download aí, tá? E também vai ter aí o link para nossa turma de informática facilitada, tá? A turma mais estratégica para você arrebentar nossas provas de concurso, tá bom? Então, mãos à obra, coloque a caneta aí, papel e caneta na mão, tá? Que o papo aqui é rápido. Então, vamos embora, meu povo. O que é backup? Backup nada mais é do que uma cópia de segurança. Como assim, André? Uma cópia de segurança é você duplicar o arquivo para que, quando você precisar resgatar essa informação, você tenha aí um local onde você possa rapidamente recuperar o seu assunto, tá? Você duplica o arquivo para que, em caso de falha ou de invasão, tá? Você possa aí, de fato, ir lá e pegar essa cópia de segurança, tá bom? Então, o que eu tenho que saber de backup importante? A primeira coisa é que o backup ele deve ser armazenado em um dispositivo distinto daquele que foi criado, tá? Quando você tomar posse, amém? Quando você tomar posse no seu concurso, você vai comprar um carro novo, certo? Sim ou não? Lógico, lógico. Você vai comprar o seu carro e aí quando você for buscar o seu carro na concessionária, o entregador ele vai deixar no porta-luva do seu carro, ele vai deixar ali o seu manual e a sua chave reserva. Mas aí, se algum dia você perder a chave principal e você precisar resgatar a chave reserva que está dentro do porta-luva do carro, dentro do carro, e você precisar, e o carro estiver trancado, por óbvio, vai ter como você resgatar? Obviamente que não, né? Porque a chave principal está lá dentro. Então, quando você comprar o seu carro, amém? Você vai tirar o manual e vai deixar em um lugar na sua casa, tá bom? Ou um lugar que você possa recuperar rápido, tá? E a mesma coisa é no backup. Você deve salvar o arquivo ou a cópia de segurança em um dispositivo diferente, tá? Se você, por exemplo, criou o documento na nuvem, que a sua cópia ela seja num pendrive ou no seu computador. Se você criou um computador, que você salve esse documento na nuvem, um HD externo, num cartão de memória, em um pendrive. Tá? O fato é que ele precisa estar em um dispositivo diferente daquele em que foi criado, tá bom? E lógico, para isso a gente utiliza vários tipos de dispositivos para armazenamento. Eu posso fazer backup na nuvem, eu posso fazer backup em um e-mail, eu posso fazer backup dentro de um pendrive, de um cartão de memória, tá? E claro, nas organizações a gente utiliza alguns outros mecanismos, tá? Mecanismos de Big Data, utilizamos aí mecanismos de fita DAT, antigão, né? Então a gente tem alguns mecanismos. E claro, na sua prova, ele vai te cobrar alguns tipos de backup. Tá? Alguns tipos de backup. Claro, turma, que na prática isso pode destoar um pouco, pode diferenciar um pouco, tá bom? Então, eu tenho três tipos básicos de backup, tá? Que é o normal, o incremental, o diferencial, o normal aqui, ó, o normal, o diferencial e o incremental, tá? Cada um com característica própria e é isso que a prova vai te cobrar, tá? Lógico, eu vou deixar um quadro para você aqui para facilitar a sua vida. E o backup nada mais é do que o quê, turma? Do que uma cópia de segurança. Lembrando que esses arquivos têm que ser uma unidade de armazenamento o quê? Distinta daquela que foi criada, tá bom? Então, anota isso aí, tira o seu print, tá? E eu trouxe esse quadrinho para você aqui, turma. Eu tenho três formas: backup normal, incremental e diferencial, tá? Olha só, o backup normal, normalmente ele é feito no primeiro dia do ciclo de backup e ele copia todos os arquivos, todos os arquivos. Então ele copia tudo e ele marca o atributo flag arquivo. O que é o atributo flag arquivo, professor? O atributo flag arquivo é o seguinte: é para que toda vez que o sistema de backup marcar um arquivo, ou seja, que ele fazer o arquivo um backup, que ele copiar, ele vai lá e vai marcar, fazer uma marcação para que o sistema identifique que aquele arquivo ele já teve a sua cópia de segurança realizada, para ele não ficar fazendo mais de uma vez o mesmo serviço, tá bom? E eu tenho o incremental. O incremental, ele copia arquivos novos ou modificados. Olha a diferença. O normal copia todos os arquivos do seu sistema,
tá? O incremental ele só copia arquivos novos, tá? Ou modificados. E ele marca o atributo flag arquivo. Ele vai lá, toda vez que ele realizar um arquivo, uma cópia de segurança, ele vai lá e, plaus, marca esse atributo. Já o diferencial, ele também copia arquivos novos ou o quê, turma? Ou modificados. A diferença para o incremental é que ele não marca. Então, todo dia ele fica copiando os arquivos novos ou modificados, tá bom? Todo dia ele copia os arquivos novos ou modificados. Então, qual é a diferença? Qual é a vantagem de utilizar um ou outro? No arquivo, no backup incremental, ele não demora a copiar, tá? Ou seja, ele copia apenas os novos ou modificados, só aqueles arquivos que forem novos ou aqueles que sofrerem modificação. Para gravar esse arquivo é muito rápido. Já o diferencial, como ele copia tudo, ele demora um pouco mais. Então ele sobrescreve aquele arquivo. Só que olha a diferença, para resgatar esse arquivo, no incremental ele tem que acessar várias mídias, tá? Então ele demora um pouco mais para resgatar. Já no diferencial, ele resgata o arquivo de forma o quê? Mais rápido. Porque como ele demorou, ele sobrescreveu o último arquivo, o último dispositivo de cópia, ele sempre vai ser o mais atualizado, tá bom? Então, o que eu devo lembrar disso? O arquivo backup é um arquivo, uma cópia de segurança, deve estar armazenado em um dispositivo diverso, diferente do que foi criado. Isso você já armazenou, tá? Eu tenho três tipos básicos de backup: normal, incremental e diferencial. Aqueles que têm a letrinha M, então ele marca o atributo flag arquivo como o normal e incremental. Aqui, ó, você tem a letrinha M e eu deixei em destaque para você aqui. O diferencial, ele não marca o atributo flag arquivo, então ele copia, ele sobrescreve, ele copia mais de uma vez. O normal, ele copia tudo, ou seja, todos os arquivos que tiverem no sistema, tá? Então ele demora um pouco mais mesmo. E o incremental, ele copia novos ou modificados e o diferencial também, tá certo? Bora para as questões? Olha só, como que eles vão te cobrar. Um usuário pode fazer um backup ou uma cópia de segurança de arquivos por meio do Google Drive. Certo ou não, pessoal? Certo ou não? Primeiro, o que é um backup mesmo, pessoal? Backup é um arquivo, o quê? Uma cópia de segurança, certo? E ele pode utilizar não apenas o Google Drive, que é a computação em nuvem, ou seja, a nuvem, como ele pode usar um pendrive, como ele pode usar um HD externo, como ele pode usar um computador, como ele pode usar um tablet, certo? Então a questão é o que, turma? A questão é correta, ajusta no seu gabarito, tá bom? Então, questãozinha bacana para a gente lembrar dos conceitos ou fixar o conceito, tá bom? Olha a dois aí. O backup incremental tem como característica a cópia apenas dos dados alterados ou criados desde o último backup completo. E aí, turma? Certo ou errado? Essa questão está o quê? Errada. Por quê? O backup incremental é aquele que copia arquivos novos ou modificados. Arquivos novos ou modificados. Pergunto para você, ele tem M? Tem M. Então ele marca o atributo? Marca. Mas onde é que está o erro, professor? Ele está aqui, ó, a partir do último backup completo. Então, imagina só, ele está te dizendo o seguinte: backup completo é o normal, tá, turma? Olha só, ele está te dizendo o seguinte: se você fez o backup normal na segunda-feira, por exemplo, quarta, quinta e sexta. Um exemplo, tá, turma? O backup completo ou backup normal, ele foi feito na segunda. Aí você veio trabalhar na terça, fez um monte de coisa lá, e aí fez isso aqui tudo, fez isso aqui tudo. Ele está te dizendo que ele vai ser criado desde o último backup, ou seja, ele vai copiar isso tudo? Não, ele vai copiar esse, ele vai ter um backup, depois ele vai copiar esse, depois ele vai copiar esse. Então ele vai ter um CD, vamos colocar um CD, tá, turma? Um CD, dois CDs, três CDs e quatro CDs. Tá bom? Então, a questão é errada porque não é a partir do ou alterado, a partir do último. Todo dia ele copia arquivos novos ou modificados. Então, essa questão é o quê? Errada, tá bom, turma? E a última aqui, ó, para a gente fechar hoje aqui, esse vídeo rápido. Ao se programar um backup, o único fator que importa
é definir com precisão em quais dispositivos, fita ou disco, a cópia deverá ser armazenada. É isso mesmo, turma. A única coisa, a única preocupação ao se programar um backup é em qual dispositivo, em qual vai ser o formato de ser salvo? Sim ou não? Não, né, turma? Você tem que salvar qual é o dia, qual é o horário. Você precisa se preocupar com isso. Para quê? Para você programar um backup, sobretudo num momento ou numa hora em que o backup ele não esteja ali, ó, no pico do sistema, ou seja, onde todos os usuários estejam utilizando. Por quê? Porque senão vai ficar mais lento. Quando a pessoa salvar, vai ter mais peso no banco de dados. Então, você deve se preocupar não só com o dispositivo, mas também com a data e com o local a ser armazenado. Então, essa questão é o que, turma? Backup, aqui essa questão é o que? A número 3? Errada, errada. Então, gostou dessa aula curta, desse vídeo curto? Então, backup é uma cópia de segurança, deve ser armazenado em um dispositivo diferente daquele que foi criado, e ele possui basicamente 3 tipos de backup para a sua prova aí. Tá? É o normal, que tem M, então marca o atributo flag archive, o incremental e o diferencial, que são aqueles que copiam novos ou modificados. Beleza? Então, se você quer se aprofundar, turma, de forma mais contundente aí na sua preparação, entra aqui, ó. Vou deixar um link aqui na nossa descrição do vídeo para você poder aí entrar na nossa comunidade de aprovação, tá? Onde eu vou estar te passando não só toda a estratégia ou método para você estudar em alta performance, como também você ter acesso e aprofundar mais nos conteúdos mais recorrentes, aqueles mais importantes que caem em informática, tá bom? Então, estudar para concurso não é difícil, não é difícil passar em concurso, tá? Você não precisa estudar muito, você precisa estudar certo. E nisso eu vou te ajudar aqui, assim que você entrar na nossa comunidade, tá? Afinal de contas, eu fui aprovado em 12 concursos, estudando apenas 5 meses e eu nunca fui nenhum gênio, tá bom? Então, galera, faça, reveja esse vídeo, compartilhe também, já deixa o seu like se você gostou desse curso aqui, se inscreve no nosso canal aí para que a gente possa levar essa mensagem para mais gente. Beleza? Um forte abraço, valeu, galera!